Sísifo foi um grande rei da mitologia grega, tão inteligente que conseguiu enganar os próprios deuses. 2 vezes ele enganou a morte, primeiro capturando Thanatos, o deus da morte, e depois enganando a deusa do submundo, Perséfone, para que o liberasse de volta para as terras dos vivos. Os deuses não ficaram felizes com isso e, por sua arrogância, Sísifo foi condenado a um castigo aparentemente simples: rolar uma pedra morro acima. O problema é que a pedra foi magicamente encantada para cair morro abaixo toda vez que Sísifo conseguia chegar ao topo, condenando-o efetivamente a uma eternidade de repetir a mesma tarefa impossível e sem sentido. As interpretações clássicas do mito o veem como uma alegoria para o sonho de tentar escapar da morte. Não importa o quão poderoso ou inteligente uma pessoa seja, todos estamos condenados a encontrar o mesmo destino. Todos os dias nós acordamos, fazemos café, pegamos o trem para o trabalho, olhamos para o computador por horas, somos gritados pelo nosso chefe, olhamos o computador mais um pouco, depois pegamos o trem de volta para casa, assistimos Netflix ou YouTube enquanto jantamos, vamos para a cama e então acordamos e fazemos tudo de novo. Assim como Sísifo, parecemos condenados a repetir as mesmas tarefas sem sentido uma e outra vez. A maioria de nós faz isso todos os dias pelo resto de nossas vidas, como se estivéssemos sonâmbulos, nunca acordando ou parando para perguntar por quê. Para alguns de nós, um dia estamos parados em uma esquina, nos preparando para ir trabalhar quando, num instante, somos atingidos pela estranheza de tudo isso. De repente, nada parece ter propósito. A vida é caótica e sem sentido. Você olha em volta e sussurra para si mesmo: por que todas essas pessoas estão com tanta pressa? Aliás, por que eu estou com pressa? Qual é o ponto de tudo isso? Por que estou vivo? Há um problema na atualidade com o absurdo, o dinheiro ou a falta dele. A razão pela qual muitos de nós nunca paramos para refletir sobre nosso significado é porque não temos estabilidade econômica para fazê-lo. É difícil pensar sobre o significado da vida quando você está preocupado em manter um teto sobre sua cabeça. Os seres humanos anseiam por significado. É parte da nossa biologia. Somos programados evolutivamente para buscar padrões e caos, tentando entender por que as coisas estão acontecendo. É assim que aprendemos. O problema é que a existência é, na melhor das hipóteses, aleatória e irracional. Nada parece realmente importar. Seus entes queridos morrem, estrelas explodem, desastres naturais arrasam cidades inteiras. Milhões de pessoas passam metade do dia no TikTok. E para quê? Ainda assim, continuamos constantemente lutando para criar ordem, dando a essas coisas um propósito, apesar de o universo negá-lo. Esse conflito é o que o filósofo argelino francês Albert Camus chamou de absurdo. É um paradoxo irreconciliável. Anseiamos por significado em um universo sem sentido. Camus usa o mito de Sísifo como uma alegoria para descrever essa relação. Podemos tentar empurrar a pedra até o topo da colina, mas, inevitavelmente, ela rolará de volta. Mais frequentemente do que não, os efeitos disso são sentimentos intensos de ansiedade, alienação e desesperança. Gritamos no vazio, mas somos encontrados apenas com um silêncio ensurdecedor, nem mesmo um eco. Durante a maior parte da história, as pessoas recorreram à religião em busca de respostas. Você não precisava se preocupar se sua vida tinha significado porque alguma força superior estava lá para fornecê-lo. Isso tudo mudou na Europa do século XIX, quando novas formas de ciência e filosofia ameaçaram substituir o cristianismo como o eixo central em torno da qual a vida das pessoas evoluía. Textos notáveis como A Origem das Espécies, de Charles Darwin, desafiaram crenças anteriormente mantidas sobre a natureza da humanidade, levando-a a uma mudança radical na sociedade longe da religião.
O filósofo alemão Nietzsche observou isso, famosamente declarando que Deus está morto e nós o matamos. Apesar do que alguns possam pensar, essa declaração não afirmava que Deus havia sido literalmente assassinado. Nem Nietzsche estava comemorando. Em vez disso, foi uma observação de que sem o cristianismo, a sociedade havia perdido a base sobre a qual havia construído sistemas centenários de moralidade. Nietzsche sentia muita ansiedade com isso, preocupado que, sem uma substituição clara, as pessoas sucumbiriam ao niilismo. O niilismo é a crença no nada, uma crença que rejeita a ideia de verdade objetiva. De acordo com Nietzsche, o niilismo foi um passo necessário na jornada longe da religião. Se as pessoas vissem a vida como não tendo significado inerente, provavelmente as levaria ao desespero. Devido a isso, ele procurou acelerar a chegada do niilismo para que pudesse, por sua vez, acelerar sua partida. Ele acreditava que, depois que o niilismo passasse, a humanidade finalmente poderia chegar à verdadeira fundação filosófica na qual a sociedade poderia prosperar. Infelizmente, embora ele tenha conseguido acelerar a chegada do niilismo, ele falhou em fazer o mesmo com sua partida. Na verdade, a filosofia de Nietzsche foi adotada por muitas das ideologias violentas que definiram o início do século XX. Bem mais de 100 anos depois, o niilismo continua rampante em toda a cultura global. A confiança, tanto em instituições seculares quanto religiosas, está em seu nível mais baixo. Nossos governos são corruptos. Há CEOs com mais dinheiro do que alguns países. E nossos líderes espirituais muitas vezes parecem ineficazes e fora de contato. A maioria das pessoas hoje relata que a fé desempenha pouco ou nenhum papel em suas vidas. Em vez disso, começamos a buscar respostas na ciência e na razão. Mas estas não conseguiram oferecer uma solução suficiente para o problema do significado. Então, o que devemos fazer? Devemos simplesmente aceitar nosso destino, concluir que nossas vidas não têm propósito e permitir que a pedra role sobre nós novamente? Bem, os filósofos do século XX, Albert Camus e Jean Paul Sartre, não pensavam assim. Ambos argumentaram que, na ausência de um significado objetivo, nós, como seres livres e racionais, devemos lutar para criar nosso próprio propósito. Sartre é considerado o pai do existencialismo moderno, uma escola filosófica preocupada com nossa luta como indivíduos, obrigados a assumir a responsabilidade por nossas vidas sem o conhecimento certo da verdade. Embora suas raízes possam ser rastreadas até figuras do século XIX como Soren Kierkegaard e Fyodor Dostoevsky, Sartre se diferenciou ao rejeitar a ideia de que os seres humanos dependiam de um poder externo, como Deus, para nos fornecer um significado. Ele afirmou que o homem não é nada além do que faz de si mesmo, e referiu-se àqueles que terceirizariam essa responsabilidade a um poder superior como agindo no que chamou de má fé. Na visão de Sartre, a existência precede a essência. Somos concebidos e só depois de nascermos descobrimos qual será o nosso propósito na vida. Isso pode parecer uma opinião sem controvérsia para nós hoje, mas no meio do século XX, essa era uma ideia radical. Durante a maior parte da história humana, presumia-se que a essência precedia a existência. Desde os tempos de Platão e Aristóteles, era amplamente acreditado que nosso propósito como indivíduos nos foi atribuído antes do nascimento. O significado da sua vida estava pronto, pré-embalado pelos deuses, antes mesmo de você nascer. A afirmação de Sartre foi uma contradição direta dessa crença amplamente mantida, uma declaração que nós, como seres humanos, não dependemos de deuses ou reis para nos fornecer significados. Dependemos apenas de nós mesmos. Para Sartre, o único problema da existência não era a falta de significado, mas sim o seu nível de liberdade absolutamente aterrorizante. Afinal, sem um significado ou moralidade objetiva, cada um de nós é responsável por projetar nosso próprio propósito, de acordo com nosso próprio código ético. Camus concordava em grande parte com o diagnóstico de Sartre, de que vivemos em um universo sem sentido, onde nós, como seres humanos, somos, em suas próprias palavras, abandonados à liberdade. No entanto, ele não concordava com a cura. Para Camus,
A solução para o problema do significado não era tão simples quanto inventar o seu propósito. O universo naturalmente rejeitaria nossas tentativas de fazê-lo, não importa o quanto tentássemos. Podemos empurrar a pedra morro acima, mas ela sempre voltará a cair. Isso, por sua vez, ainda daria origem a sentimentos do absurdo, bem como a sensação associada de ansiedade, alienação e desesperança que o acompanham. Para Camus, haviam apenas 3 reações possíveis a isso. A primeira reação é o suicídio, que Kumiki escreveu famosamente ser o único problema filosófico verdadeiramente sério. Em vez de lidar com a absurdidade da vida, você pode simplesmente se recusar a jogar o jogo. O único problema é que, quando você se vai, não pode mais desfrutar da vida, por mais sem sentido que possa ser. Também não resolve realmente o problema. Apenas permite que o absurdo decida seu destino. Essencialmente, é admitir a derrota. A segunda reação possível é a solução da fé, que Camus chama de suicídio filosófico. Semelhante ao conceito de má fé de Sartre, é quando uma pessoa rejeita o fardo de criar seu próprio significado, transferindo a responsabilidade para uma ideologia externa. Isso equivale a uma negação, em que o indivíduo se ilude pensando que conquistou o problema, quando na realidade está apenas evitando. É simplesmente uma tentativa de substituir o absurdo por um conjunto de crenças humanas, cuja consequência é a abdicação da liberdade existencial. É importante destacar que isso não se limita somente à religião. Qualquer sistema ideológico pode servir a essa função. O capitalismo, o socialismo ou até mesmo os valores de nossa própria família. Quando permitimos que sistemas externos ditem significado para nós, renunciamos ao potencial de determinar o propósito de nossa vida. Quantos de nós pegamos um emprego ou estudamos uma graduação apenas porque nossos pais nos disseram que deveríamos? Em um mundo tão complicado e confuso como o nosso, pode ser tentador terceirizar nosso pensamento e simplesmente seguir o que nos é dito. Mas o risco que corremos ao fazer isso é acabar com uma situação em que estamos infelizes e insatisfeitos. É por isso que muitos de nós paramos em uma tarde de terça-feira qualquer e nos perguntamos: por que estou fazendo tudo isso? Se, em vez disso, tomarmos nossas próprias decisões, podemos decidir o significado para nós mesmos e seguir um caminho que nos chama, em vez de um que é apenas prescrito. Claro, não há garantia de sucesso. Na verdade, de acordo com Camus, você está destinado a falhar novamente e novamente. O que ele argumenta, no entanto, é que esta é a única solução verdadeira para o problema: reconhecer a falta de sentido da vida e continuar vivendo mesmo assim. Ou, como Camus coloca, a única maneira de lidar com o mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência é um ato de rebelião. O universo sempre rejeitará todas as tentativas do indivíduo de criar significado. Assim como Sísifo, estamos condenados a empurrar a pedra para sempre até o topo da montanha, sabendo que não importa o quanto tentemos, ela inevitavelmente rolará de volta para o fundo. Ainda assim, devemos lutar contra o absurdo, porque é através de nossa luta que nos capacitamos para viver a vida do jeito que queremos. Não se trata do destino, mas sim da jornada. Essa filosofia rejeita efetivamente o niilismo, como nada mais do que um trampolim para o absurdo. A vida não tem sentido, claro, e a única ação racional é se comportar como tal. Não há plano, não há verdade objetiva, e tudo acontece puramente por acidente. Mas isso não significa necessariamente o niilismo. Se, em vez disso, escolhermos abraçar o absurdo, podemos ver nossas circunstâncias como uma oportunidade de mudar nossa perspectiva. Camus observa que não é a falta de sentido que machuca, mas sim o desejo por sentido, que é continuamente rejeitado. Se pudermos deixar de lado nossos desejos e simplesmente aceitar a vida como ela é, nos abrimos para experimentá-la plenamente, vivendo com a paixão e intensidade que quisermos. Em um mundo sem sentido, somos livres para inventar e reinventar constantemente o propósito de nossa vida, mudando-o sempre que nos convier. Hoje você pode estar preso em um trabalho sem saída, mas amanhã pode facilmente abandoná-lo e redefinir completamente sua existência.
Talvez você queira ser um chefe ou um compositor clássico. Talvez queira passar o próximo ano fazendo trilhas na natureza ou trabalhando voluntariamente em uma organização humanitária. Tudo o que você precisa fazer é encontrar a coragem de reconhecer sua própria liberdade e então pode ser quem quiser ser. Sabendo disso, podemos abandonar qualquer expectativa para o futuro e escolher viver no momento presente. Não é necessário que nossas ações levem a algo maior. Não há meta que devemos alcançar, nem vida após a morte para a qual nos preparar. Então, podemos encontrar alegria em cada situação, por mais desagradável ou absurda que seja, porque, bem, não importa realmente. Embora estejamos destinados a fracassar, não há razão para não sermos felizes enquanto isso acontece. Isso pode levar a uma maior empatia por nossos semelhantes, à medida que reconhecemos que cada pessoa viva está lutando a mesma luta que nós. Podemos sentir um senso de camaradagem, sabendo que estamos todos juntos nisso. Nunca chegaremos ao topo da montanha. O sentido de nossas vidas sempre nos escapará. Mas como diz Camus, a própria luta em direção às alturas é suficiente para encher o coração de um homem. É por isso que se deve imaginar Sísifo feliz.